Oi! Agora a gente vai falar sobre os recursos visuais que a gente pode utilizar para a nossa contação de histórias. E eu vou começar falando aqui dos bonecos, dos brinquedos, né, das pelúcias. Esse bonequinho aqui eu ganhei do meu esposo, esse coelhinho. Aí você pode usar para sua contação, esse tipo de recurso, né? Esses bonequinhos aqui feitos de feltro, de tecido, são outra opção que vocês podem utilizar para as histórias de vocês, porque é legal. Eu não sou o tipo de contadora que usa muitos recursos, mas para algumas histórias eu acho assim super interessante a gente ter aí essa abertura, né, para utilizar esse tipo de recurso, tá bom, pessoal? E assim, tem um outro recurso que é muito utilizado, que são os aventais. Opa, veio aqui a luvinha junto. E nesses aventais você percebe que aqui ele é bem fácil de você usar para várias histórias. Por exemplo, ele tem aqui esse caminho, mas ele não tem nada pregado nele, tem só esses velcros aqui, que aí eu posso pregar os meus personagens nesses velcros, né? Alguns personagens estão aqui, ó, um pássaro, tá aqui a vovó, a meninazinha, a mãe, o filhinho, tem aqui também, né, um outro animal, tem aqui borboleta, estrela, sol, também tem a lua, mas acho que a lua tá perdida por aí. E tá aqui, tem nuvem, né? Mais uma estrelinha. E assim, esse avental ele tem uns bolsinhos que é onde você pode colocar os personagens, né? E à medida que você vai contando a história, você vai pregando os personagens aqui. Mas um detalhe interessante é que esses personagens, eles são também dedoches. Eu pedi que fizesse também em dedoche, porque aí quando eu não quiser contar com o avental, eu conto aqui com o dedoche e de boa, porque eu não preciso ficar segurando ele, né? Eu posso colocar aqui no meu dedo e beleza. E os dedoches você também pode ir colocando eles à medida que você vai contando a história. Uma dica que eu te dou, quando você for contar, né, que você vai botar ali os personagens na mão ou no avental, deixa esses personagens dispostos de uma forma em que você saiba onde é que eles estão. Então, chegou na hora, pegou o personagem, botei ou no dedo ou aqui no avental, né? Era a girafa e depois veio falando do pai, aí eu vou colocando aqui, né? Então, eu já vou só pegando e colocando no avental, à medida que esses personagens vão aparecendo na história. Então, se você deixa ali disposto no chão ou numa mesa, em algum lugar, na ordem que eles vão aparecendo, aí você já sabe qual é a ordem, você vai só pegando ali e colocando ou nos dedinhos ou no avental. Um outro recurso bem interessante de ser utilizado é a luva. E tanto luva quanto os bonecos, né, as pelúcias, os brinquedos, o avental, os dedoches, eles são interessantes de serem utilizados com os pequenos, porque é um apelo visual para eles, né? E a gente consegue ter ali a atenção deles por um pouco mais de tempo. A gente sabe que para os muito pequenos, o tempo de histórias não vai passar de 15 minutos. E não é uma história só, né? A gente pode encarregar ali algumas historinhas curtas que vai totalizar esse tempo aí de 15 minutos. E quando a gente usa esses recursos, a gente consegue ter a atenção dessas crianças por um pouco mais de tempo. A luva, essa luva aqui, ela é pequena, ela cabe na minha mão, mas tem luvas que são bem grandonas. Mas só que eu achei melhor essa aqui, foi uma amiga que me deu e eu gosto muito dessa luva, já está comigo há muitos anos. E assim, uma dica que eu dou, qual é? Que essa luva, ela possa ter também velcros como é no avental, porque aí você só tira o personagem e coloca outro. Pode ter também uns velcros aqui, para você botar mais alguma coisa na paisagem aqui. E que aí você não precisa ter um bocado de luva com
cada um com uma história. Você vai ter uma luva e com essa luva você vai poder contar várias histórias. É bem mais interessante, que aí você anda com um instrumento, né? E os personagens para colar aí nesse instrumento. E aí a gente passa também... pronto. Também tem uma história que eu conto que se chama Viva Deus Ninguém Mais. Ela é conhecida como O Pescador, o Anel e o Rei, né? Que a Bia Bedran conta. Eu também contava como O Pescador, o Anel e o Rei, mas eu quero contar agora como a versão original, que ela é Viva Deus Ninguém Mais. E eu uso muito o chapéu do pescador na hora da história. Então é um recurso aí que eu vou utilizar durante a história, mas que não necessariamente eu vou ficar mostrando esse recurso, só vou botar e pronto, né? Porque aí isso já dá ali essa noção, né, de que tem um pescador ali. Também, às vezes, eu uso o chapéu da esposa, né? Esse chapéu aqui de praia. Tem esse chapéuzinho que eu não usei ainda, mas eu comprei porque achei interessante que um dia eu posso usar ele. E uma coisa, gente, é que às vezes a gente vai contar histórias com objetos, e esses objetos, eles podem ser personagens, por exemplo. Isso aqui pode ser um personagem ali, um pescador, um personagem, um agricultor, e esse aqui é um personagem que é um vaqueiro, alguém ali, né, dos pampas, assim, né? Então a gente pode utilizar isso aqui como várias coisas, tá bom? Isso aqui pode ser também um elefante que engoliu uma cobra, quer dizer, uma cobra que engoliu um elefante, né? Entendedores entenderão. E, enfim, pode ser o que a sua imaginação disser que aquilo é. Também tenho aqui, isso aqui que eu fiz para uma história, que agora eu não me lembro o nome dessa história, mas não importa. Isso aqui você sabe o que é? Imagina. É a vassoura de uma bruxa. Essa é a vassoura de uma bruxa. Então, eu peguei, esse negocinho branco aqui é daqueles pacotinhos de pão, que usa para amarrar pão. Isso aqui era de um arranjo de flor. E isso aqui é de palha mesmo, né? Aquelas vassouras de palha. Então, eu peguei e fiz aqui a vassoura da bruxa. Também tenho isso aqui, que é a amêndoa do coco. Isso aqui também pode ser um recurso visual, sonoro. E eu utilizo isso aqui geralmente como um pote, uma cabaça, uma cuíca, uma coisa assim, né? Mas geralmente essa cabaça, né? Em algumas histórias. Também tenho aqui, deixa eu ir guardando aqui, que tá ficando muita coisa. Eu também tenho essa sombrinha, que aí eu posso usar como uma sombrinha, eu posso utilizar como uma varinha, como uma bengala. Então, assim, eu acredito que o céu é o limite, né, para a imaginação. Isso aqui é do meu chapéu e eu uso como uma coroa. Coroa de rei, coroa de rainha, não importa. E também tem isso aqui que eu uso, essas histórias das árabes, né? Bota aqui e tal. E é como se fosse uma caracterização. É um recurso que vai estar ali em mim, mas que não necessariamente faz parte da história, né? Mas ele também pode ser, de repente, uma cobra ou alguma coisa que você queira que isso aqui seja. Tenho também esses recursos assim mais taxados, uma flor, uma borboleta, né, que você pode usar ali na hora da história. Um barquinho de papel que eu levei 30 minutos para fazer, nunca mais me desfiz desse barquinho. Tenho aqui um balão, né, em 3D. Tenho isso aqui que era um cinto de um short, que agora eu uso para como se fosse uma cobra. Também tem outra coisinha, pronto, tá aqui. Um anel, o anel do rei, o anel da rainha, não importa o que seja, um anel. Óculos que eu posso usar em alguma história que me demande isso, né? É como se fossem ali caracterizações que eu posso utilizar durante a minha história e que vão dar essa coisa mágica, vão abrilhantando aí a minha história. E por último eu quero mostrar para vocês isso aqui, opa, tá mostrando aqui os remendo.
que eu usei para o Bom Dia Todas as Cores e que você pode fazer. Isso aqui é bem simplesinho, isso aqui é um palito de espeto, né? E é como se fosse cartolina, papel mais grossinho, papel 40 kg, que é mais grosso. E eu usei para contar a história do Bom Dia Todas as Cores. Em cada vez que o camaleão ia mudando de cor, eu ia mostrando uma cor desses corações. E, minha gente, como eu falei, nossa casa é um playground de recursos externos. Então, tudo que você vê na sua casa, você pode, de repente, utilizar para colocar aí na sua história, certo? E fica o meu convite mesmo para explorar. E esses bonequinhos não são tão difíceis de fazer. Se você tem dons aí, dots, né? Dons não, dots para costura, faz. Eles são feitos de feltro. Tem muitos moldes na internet. Você encontra diversos moldes. Mas se você não tem paciência, pede para alguém fazer. Se você acha interessante, pede para alguém fazer. Não são tão caros e a gente movimenta aí o artesanato local. Por isso que eu te indico, não compre em sites nem nada não. A minha sugestão é que procure artesãos na sua cidade e peça para que eles façam, tá bom? Porque aí você, né, ajuda aí o artesanato local, a economia local e todo mundo sai ganhando. Então é isso, pessoal. Se tiver mais alguma coisa que eu tenha esquecido, eu coloco um complemento, tá bom? Porque aí às vezes é muita coisa, a gente esquece de uma coisa ou de outra. Obrigada.